é vocês estarem atentos à sombra de vocês. Porque não é porque a gente tem um desafio, né, que a gente tem uma dificuldade, que a gente precisa piorar ainda mais a nossa vida, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, eu me chamo Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista. E sejam bem-vindos, pessoal que nasceu em março. Essa é mais uma tiragem para vocês, né? A gente entender agora como que nós vamos lidar, quais energias nós vamos receber na influência do terceiro tempo do elemento Terra, mês de setembro, que nós já estamos dentro. Então a ideia é que a gente entenda como que nós vamos estar lidando com os nossos níveis de consciência, né? Recebendo essa carga energética do mês de setembro, né? Para quem não sabe, setembro representa o terceiro tempo do elemento Terra, né? Onde a gente vivencia o encerramento de um ciclo, né, no nosso planeta Terra. Nós já fizemos 9 movimentos cabalísticos e chegamos à conclusão de um aprendizado, de um projeto, de alguma coisa que precisava encerrar esse ciclo, né? Então a gente sempre recebe essas cargas energéticas, né, a cada mês, e nós lidamos sempre com a nossa consciência de uma forma. Então, o conselho dos selos oraculares é para que a gente entenda onde que a nossa consciência está, para que a gente tenha mais clareza do caminho que a gente precisa percorrer, para que a gente tenha clareza de como que as influências energéticas funcionam na nossa vida, né? Para lidar melhor com os obstáculos, para lidar melhor também com o mundo, né? Ele está se encaminhando, estamos vivenciando uma era apocalíptica e isso é um movimento muito forte para nós espíritos, né, que vivenciamos uma experiência encarnatória. Então, é sempre bom a gente ter uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta oracular para um conselho, né? É habitual da nossa cultura buscar por ferramentas espirituais para que a gente faça esse religare, né? Para que a gente conecte a nossa consciência à consciência do todo. Certo, gente? Então, vou dar uma embaralhada e a gente vai entender como é que tá os nossos níveis de consciência para esse mês agora que nós estamos vivenciando. Pessoal de março. Saiu bem um pouco parecida, né? Na verdade, a sombra também caiu pro pessoal de fevereiro. O que vocês precisam cuidar? Tá? O nível de consciência de vocês está na sombra. O que isso quer dizer? Que no caminho de vocês vai aparecer situações, pessoas, vai vir uma carga de energia para testar, para que vocês tenham clareza que as sombras de vocês estão sendo iluminadas, né? Quando a nossa sombra está sendo iluminada, é aquele momento onde a gente percebe que quando o assunto é um pouco de desafio, de dificuldade para nós, como é que nós estamos lidando, né? Por que vocês precisam prestar atenção na sombra de vocês? Porque ela vai estar se reverberando na reprodução de vocês. Então, como é que vocês estão lidando quando algum acontecimento, né, que vocês estão lidando se apresenta? Como é que vocês estão lidando com a sombra de vocês? Por quê? Porque vocês podem estar fazendo caos na vida de vocês. As reproduções de vocês, seja um comportamento antigo, seja num trabalho, num relacionamento, essas situações com que vocês estão se deparando está despertando em vocês uma sombra. E vocês estão fazendo o que com essa coisa que é mais desafiadora, né? Vocês estão fazendo caos na vida de vocês e na vida das pessoas com quem vocês estão se relacionando. O que isso significa? Que quando vocês lidam
por exemplo, num trabalho, né? O chefe de vocês vem cobrar vocês sobre a entrega de um trabalho e tudo mais. Ao invés de vocês lidarem de uma forma legal, vocês pegam aquela informação e fazem mais caos, tanto na vida de vocês quanto na vida das pessoas, né? Então, para esse mês de setembro e agora os próximos meses que virem, é vocês estarem atentos à sombra de vocês. Porque não é porque a gente tem um desafio, né, que a gente tem uma dificuldade, que a gente precisa piorar ainda mais a nossa vida, né? Então, o que vocês precisam estar atento? Quando vocês se depararem com uma situação que se repete, quando vocês se depararem com aquele amigo que vocês sabem que ele tem um comportamento que na concepção de vocês não é um comportamento legal e que muitas vezes aquele comportamento também pode ser que seja uma sombra dessa pessoa, e também desperta a sombra de vocês prestarem atenção no que vocês estão reproduzindo, né? Se vocês convivem com pessoas que já são passiva-agressiva, vocês não precisam lidar da mesma forma que essas pessoas lidam com a vida delas, né? Então, o movimento aqui é que vocês prestem atenção com o que vocês querem caminhar na vida de vocês, né? Vocês realmente querem fazer parceria com esse tipo de situação? Qual é o lado positivo? Qual é o lado negativo de vocês lidarem com essas situações dessa forma, né? Vocês também estão repetindo algum comportamento do passado que vocês já sabem que é uma sombra, mas que por uma pressão, por uma dificuldade de fazer diferente, vocês ainda continuam fazendo caos na vida de vocês? Né? Se é num relacionamento, se vocês estão se relacionando com essa pessoa e, sei lá, ela pode ter um comportamento de fazer alguma brincadeira que isso machuca vocês, né? Que isso coloca vocês em uma posição de vulnerabilidade, né? Então, como é que vocês vão lidar com essas situações? Então, é isso que vocês precisam estar atento, né? Cuidar como que vocês estão alimentando a sombra de vocês. Então, meu conselho é, quando aparecer uma situação, dá um tempo para essa situação, né? Não queira colocar uma reação num lugar onde vocês poderiam estar tomando consciência daquilo de uma forma melhor e tomando uma ação mais justa perante aquela situação, né? Então, quando vocês se depararem com esse tipo de situação, muitas vezes o movimento é de vocês silenciarem, né? Fazerem uma parceria com o silêncio e observarem em qual movimento vocês vão dar para esse acontecimento, tá? Para que vocês parem de fazer esse caos na vida de vocês e também na vida das outras pessoas, né? Quando a gente busca parar de fazer o caos, a gente traz de volta aquela leveza na vida. A gente traz de novo aquele movimento de observar as coisas como elas estão acontecendo, seja aquele caos, e ser uma consciência que não entra naquela energia do desespero, né? Porque o caos também pode ser uma energia do desespero. Né? Para que vocês, dentro dessas realidades que vocês se encontram, vocês consigam ter consciência da forma como vocês querem agir na vida de vocês, né? Então é bastante importante vocês prestarem atenção nesse sentido, nesse momento, né? Por quê? Porque se vocês ficarem reproduzindo só a sombra de vocês vão acabar colocando também a espontaneidade de vocês na sombra, né? Aqui caiu também de novo a carta da espontaneidade na sombra. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente tá com a nossa sombra, nosso nível de consciência sombra na sombra e nosso nível de consciência espontaneidade na sombra também, fica aquele aspecto da gente não confiar nas coisas, a gente não confia nas coisas que a gente carrega, né? A gente tem medo de se expressar, a gente tem medo do julgamento do próximo, a gente tem aquele receio de não ser aceito naquele coletivo, né? Então,
prestar atenção nas sombras é entender que quando vem aquela vozinha, né, um pouco mais rebelde, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo, se vocês lidam sempre dessa forma, se vocês reverberam sempre, reproduzem sempre coisas que no passado de você já pode ter machucado outras pessoas, vocês vão estar sempre fazendo mais caos, tanto na vida de vocês e na vida das outras pessoas. Então vocês precisam buscar o nível de consciência da dignidade. É digno para mim viver uma vida baseada nisso que eu estou reproduzindo? Né? É digno para mim, às vezes, viver numa relação onde ficam essas liberação de farpas um no outro, cutucando o outro, falando do outro e fazendo piadinha e humilhando. É digno viver uma relação assim? É digno também viver num trabalho onde o ambiente é tóxico? Então busquem o nível de consciência da dignidade para que vocês entendam aonde que vocês querem se colocar no mundo, né? Por quê? Porque é fazendo essa revisão de consciência que a gente consegue ter clareza do caminho que a gente quer seguir. Né? Sempre que aparece o nível de consciência da dignidade, é esse start que a gente precisa fazer. Nossa, eu estou fazendo parceria com essa pessoa, com esse trabalho, com esse projeto. É esse tipo de pessoa, é esse tipo de trabalho ou projeto que eu quero seguir na minha vida. Eu estou usando a minha inteligência para fazer essa revisão de consciência, né? Tá sendo benéfico fazer parceria com essas pessoas, está sendo benéfico para mim. Então a nossa dignidade, ela nos mostra se nós estamos caminhando com as parcerias ideais para nós, né? Então é isso que vocês precisam buscar. E para entender, né, esse caos que está acontecendo, né, para lidar melhor com esse caos que está acontecendo, vocês precisam buscar a compreensão, né, que é aquilo que eu falei, é o silêncio que vocês precisam fazer. Quando há um caos, ele aparece, o que a gente precisa fazer é silenciar. Porque quando a gente silencia, nós começamos a compreender aquela situação. E o que que isso significa? Que vocês vão entender a história por trás desse acontecimento, né? Por exemplo, hoje eu me atrasei, né? Se atrasar é um caos que tu tá fazendo tanto na tua vida quanto na vida ali do teu chefe, né? Se tu trabalha para uma empresa e tudo mais. Então tu precisa compreender o porquê que tu tá te atrasando. É porque tu tá dormindo mais tempo que o necessário? É porque tu foi dormir muito tarde e aí acabou tendo que descansar mais um tempo e isso tá te causando esse atraso? Então, compreender não é aceitar as coisas como elas são, né? O teu chefe, ele pode ser compreensível em torno do teu atraso, mas não quer dizer que ele vá aceitar que tu se atrase sempre, né? Mas a compreensão, quando a gente busca ela, é quando a gente entende o enredo energético por trás daquele acontecimento. Né? A vida, ela é causa, efeito e as consequências. Então, quando a gente olha para as consequências e busca a energia do nível de consciência da compreensão, a gente entende a história por trás daquilo, né? A gente busca entender esse enredo que conta essa trajetória, né? Por que que as coisas deram certo, por que que as coisas deram errado. Então vocês precisam entender o que está levando vocês a levarem as atitudes, os comportamentos, a ética de vocês para a sombra. Vocês precisam entender o que está fazendo com que vocês tenham esse medo de julgamento, essa dificuldade de se colocar, de se posicionar no trabalho de vocês ou numa relação que vocês estejam. Vocês precisam compreender o que levou vocês a chegarem no nível que vocês estão, né? Seja de omissão, ou seja de um comportamento mais agressivo com as pessoas. Então, esse é um movimento que vai estar estimulando o corpo sutil de vocês, o corpo magnético de vocês a vivenciarem a partir do mês de setembro. Então vocês precisam estar atentos a isso, para que vocês consigam fazer as melhores necessárias, né? Para que vocês consigam iluminar essa sombra, né? Colocar a dignidade de vocês em jogo e iluminem esses aspectos que no momento podem ser mais desafiadores,
mas nada é permanente, né? Tudo é impermanente, tudo é mutável, tudo se transforma. Então, vocês também utilizarem dessa energia cíclica da natureza vai auxiliar vocês nesse momento que é um momento desafiador, mas é nos momentos desafiadores que a gente tem a oportunidade de melhorar cada vez mais. Certo, pessoal de março, tá? Esse foi o conselho terapêutico para as pessoas que nasceram em março. Se você quer entender de uma forma individual como é que funciona, como é que está os teus níveis de consciência, né, no teu corpo sutil, como é que isso se reverbera no teu corpo físico, emocional e mental, eu e a Rafa a gente sempre deixa na descrição dos vídeos os nossos contatos, redes sociais, que vocês nos chamem, tirem as dúvidas, né? Ali tem o nosso site onde a gente disponibiliza os nossos trabalhos. Eu trabalho com limpezas energéticas e tiragem de tarô e oráculos. A Rafa também com constelação familiar e, e tiragem de tarôs e oráculos também. Certinho, gente? Espero vocês mês que vem. Muito obrigado para quem chegou até aqui o vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, um comentário, do que vocês estão achando das nossas tiragens, se tem feito sentido para vocês também. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você sempre receba a notificação dos vídeos que a gente posta, certinho? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!